Então, meus irmãos, é uma bênção poder voltar a compartilhar, iniciar mais uma série sobre família. A gente espera que esse mês seja um mês realmente abençoado, um mês em que a gente possa crescer juntos para aprender um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre família, sobre a família de Deus. E hoje a gente quer se deter um pouco mais sobre essa família de Deus, nesse aspecto histórico, redentivo, como que a palavra de Deus de forma inteira nos anuncia e nos revela essa família, aquilo que Deus almeja como família. No domingo que vem nós vamos tratar um pouco mais sobre filhos, no domingo seguinte trataremos mais sobre discipulado dentro de casa, e no último domingo do mês vamos tratar sobre família e sacramento, ou sacramento e família. E eu espero que você permaneça em oração todo esse mês, para que o Senhor nos conduza então no aprendizado, na transformação, que nosso coração, alma seja impactado, e as nossas casas, assim como a nossa comunidade local, seja também impactada, bem como assim todos aqueles que nos visitam sejam bem-vindos, e que a palavra de Deus também possa alcançar o seu coração. Hoje nós vamos então pensar um pouco sobre o que a visão secular entende como família tradicional, e após isso nós trataremos sobre o que a palavra de Deus, o ensino bíblico, nos ilumina e nos ensina sobre família em toda a revelação bíblica. E então a gente vai tratar sobre o texto de Efésios, capítulo 2, texto que nós lemos aqui no início do culto, e vamos perceber algumas dessas verdades bíblicas ali nesse texto, para então partirmos para algumas orientações práticas daquilo que a gente entende que a palavra de Deus tem nos anunciado, e queremos falar também essa noite aqui. Então eu quero chamar você mais uma vez a curvar sua cabeça, para que a gente ore, feche seus olhos, e como sempre pedir a orientação de Deus, o Espírito de Deus, para nos conduzir no entendimento, na iluminação da sua palavra, sem o qual de fato seria uma leitura qualquer e um abrir de boca qualquer, mas como estamos na presença do Senhor, na presença de Cristo, e precisamos da orientação do seu Espírito, clamarei então para que Ele assim faça nesse tempo que nós vamos ter aqui. Curva sua cabeça, peça que o Senhor conduza o seu coração, e eu quero orar por todos nós também. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, somente por amor a Ti e porque nós queremos ouvir a Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que o Senhor alcance o nosso coração, e o nosso coração a verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Nos instrua aqui, e que o nosso coração seja transformado, nossa vida impactada, transformada pelo Senhor somente. Em nome do Teu Filho eu te peço. Amém. Então, como dissemos, eu quero pensar, antes de tudo, sobre aquilo que a visão secular entende como família, e toda essa visão que tem sido construída na sociedade, principalmente após toda essa revolução cultural, filosófica, que principalmente o mundo ocidental viveu e sofreu. E então toda essa construção humanista, ou dessa religião humanista, por assim dizer, porque apesar de tentar desfazer a religião, a percepção humanista da realidade é uma percepção religiosa, porque tenta explicar a vida, tenta explicar a realidade humana, e dessa forma se torna também uma verdade religiosa. O que o século em que vivemos tem então ensinado e proclamado sobre família é que família é um instrumento moralizante da sociedade, um instrumento opressor, com um só perfil. A família tradicional, ela é uma família que tem esse perfil blocado, e ela não tem nenhuma heterogeneidade nela, mas ela é totalmente homogênea.
a família tradicional é uma instituição corruptora e uma instituição extirpadora da essência do animal humano que está em evolução, e por isso a gente precisa observar que esse conceito de evolução da humanidade, de toda a Terra, é um conceito religioso que tenta então desfazer os alicerces e as colunas, os pilares em que a humanidade foi construída por toda a história. Então, de 300, 200 anos para cá, há uma tentativa de destruir esses pilares, entendendo a humanidade como uma humanidade que está em evolução, e que a nossa sociedade hoje então é muito mais evoluída do que a sociedade anterior, e logo no contexto em que nós vivemos, de uma sociedade que está cada vez mais esgotada, cada vez mais nas suas relações e instituições, ela está tão falida. Então há sempre um pressuposto nessa ideia de evolução, de que o caos que se estabeleça, ele na verdade vem para trazer uma renovação. Então há sempre uma busca, um apelo para que os instintos mais naturais dos seres humanos sejam resgatados, para que a partir desse caos, esse movimento que se desfaz e que torna a sociedade uma miscelânea de novo, sem nenhuma ordem ou sem nenhuma direção, a partir daí haja um renovo na sociedade, e por isso família é encarado como essa instituição que corrompe esses valores, ou essa essência que o ser humano tem, que seja uma essência mais animal, embora ele esteja em evolução. Por isso, dentro do convívio social, a gente precisa preservar os instintos mais primitivos que o ser humano tem, e família é aquilo que não permite que isso aconteça, e esses instintos primitivos, eles estão além do bem e do mal que é estabelecido pelos cristãos ou pelos valores do cristianismo. Então, quando nós pensamos em sociedade, nessa sociedade em que nós vivemos, e que todo o discurso a respeito de família tradicional é um discurso que vai dissolvendo ou tentando criar novas configurações para a família, na verdade, há uma tentativa de fazer com que família tradicional seja, na verdade, aquilo que é o grande vilão na sociedade, porque ela elimina muitas possibilidades de que o ser humano viva da maneira como ele bem quer viver. Como um animal que está em evolução, nós precisamos simplesmente dar a esse ser humano as possibilidades dele viver os seus instintos mais primitivos, porque assim nós, como aprendemos em toda a nossa vida nas escolas, como viemos do macaco e fomos evoluindo a partir disso, nós precisamos nos dar a esse instinto, a essa natureza que nós temos. Então a figura da família tradicional, na verdade, advogar a favor dela para a sociedade hoje é um retrocesso, porque a humanidade está em evolução. Falar daquilo que está lá atrás, que foi formado lá atrás como um valor, na verdade é um retrocesso. Advogar a respeito da família tradicional tem se tornado cada vez mais, e tenha certeza, vai ser cada vez mais difícil e sofrerá cada vez mais a construção de uma imagem de embate, de fato de opressão. A família tradicional vai ser cada vez mais construída e configurada como uma força opressora, como uma força inimiga do próprio ser humano, que não tem como nascer sem que seja num seio familiar, sem que seja a partir da existência de um homem e da existência de uma mulher, apesar de que muitas vezes hoje eles até nem se conhecem, mas é impossível que o ser humano progrida e continue a existir sem que seja a partir da existência de um homem e a partir da existência de uma mulher. Então, desconfigurar, ou seja, a desconfiguração dessa família,
é que é de fato uma evolução. Então, cada vez mais, aqueles que falarem e advogarem a respeito da família tradicional serão pessoas retrógradas, serão pessoas que estão em involução, e aqueles que advogarem para essa desconfiguração, para essa miscelânea na sociedade e nas famílias, é que de fato serão tidos como pessoas mais evoluídas, pessoas de cabeça mais antenadas e mais abertas para tudo aquilo que o ser humano pode alcançar e evoluir. Essa tentativa, então, de desfazer a verdade, a realidade da família, está firmada basicamente na crença evolucionista. Então, a desconfiguração da família tradicional começa a nascer quando lá na escola, e aí você pode procurar um livro também que está aí no nosso Pedras História, o que estão ensinando aos nossos filhos, é muito bom também. Lá nas escolas começaram a ensinar aos nossos filhos de que tudo isso nasceu, tudo isso começou a existir a partir de uma grande explosão de gases, de tudo mais que vai de alguma forma se organizando de forma totalmente aleatória, e deu no que deu em vocês que estão olhando para mim e em mim que estou falando para vocês. Chegamos assim aqui por um acaso, e que por isso não existe sentido nenhum na nossa vida. Toda a base para essa desconfiguração familiar está exatamente nesses princípios humanistas, científicos, entre aspas, da evolução. Qual a perspectiva bíblica, então, aquilo que nós aprendemos quando lemos as Sagradas Escrituras como um todo, e não apenas como uma coxa de retalho, como algo que está ali sem muita conexão, mas compreendendo as Sagradas Escrituras como um fio que se desenvolve por toda a história para chegar ao objetivo já decretado por Deus antes da fundação do mundo. Primeiro, a família nas Sagradas Escrituras é o começo que, se desenvolvendo, se tornou povo, e aperfeiçoado por Cristo, se tornou igreja. Quando eu e você começamos a olhar para as Sagradas Escrituras, percebemos o Senhor criando homem e mulher, e desses dois desenvolvendo, mandando, ordenando e os abençoando para que eles cresçam e se multipliquem. E então nós temos um povo sendo construído e diversas nações sendo expandidas pela face da terra, e esse povo que Deus escolhe para ele é aperfeiçoado em Cristo, e somente em Cristo é que então nós somos chamados família de Deus. Então, o que nós temos nas Sagradas Escrituras sobre família é que ela é o início, o começo, ela é aquilo que dá origem a todos os povos, e desses povos sendo aperfeiçoados, resgatados, regenerados em Cristo, é que então nós nos tornamos família de Deus, ou seja, igreja do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a família, então, a gente pode enxergá-la nas Sagradas Escrituras como a semente, e a igreja é a árvore. Aquilo que nós temos de forma latente na primeira família, nós temos agora de forma totalmente patente quando nós temos a igreja do Senhor Jesus sendo resgatada, formada e sendo guardada pelo próprio poder do Senhor Jesus, e que será apresentada ao Deus Pai nos últimos dias, santa e imaculada perante o Senhor, não pelas obras dela mesma, mas pelas obras do próprio Senhor Jesus Cristo, que é quem preserva e guarda os seus próprios filhos, o seu povo. Então, essa perspectiva do ensino bíblico sobre família, o que nós temos aqui no Antigo Testamento, a família de Deus que se tornou em povos. Essa família virou povos. No Novo Testamento, nós temos então os povos que se tornaram família de Deus, a igreja. Então, por isso, quando Paulo explica aos Gálatas sobre a promessa de Abraão, em Gênesis capítulo 12, a promessa de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 12,
nós temos Paulo explicando de que essa promessa de Deus a Abraão é para que nele fossem abençoados todos os povos da terra, o que o texto de Gênesis explica que são todas as famílias da terra. Então, família e povo não são antagônicos, mas na verdade é apenas a semente e o crescimento dessa semente, é a família e os povos, e todos os povos seriam abençoados com a promessa que Deus fez a Abraão. E então ele explica no capítulo 2, já na parte final, de que a promessa que foi dada a Abraão é de que o Evangelho seria alcançado, recebido por todas as famílias em Cristo Jesus, recebendo então o dom do Espírito Santo sobre nossas vidas, nos trazendo a vida de Cristo e nos fazendo família de Deus. Dessa forma eu quero então pensar com você em Efésios capítulo 2, texto que nós lemos aqui. Vamos ler um trecho um pouco maior. O texto que lemos no início do culto está contido aqui. Eu quero que você volte então os seus olhos ao texto. Se você não estiver com Bíblia, você pode acompanhar na nossa projeção. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 22. Já que lemos parte do texto, eu vou fazer a leitura e à medida que nós formos lendo, eu quero ir pontuando algumas questões que já estão grifadas aí, para que a gente possa prestar atenção nelas. Diz assim a palavra de Deus então: portanto, lembrai-vos de que outrora fores gentios na carne. Observe que todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre os gentios, ela está falando sobre todos os outros povos que não são judeus, que não são os hebreus. Então, gentios são todas as etnias, são todos aqueles que não fazem parte das alianças que Deus estabeleceu com o povo que Ele escolheu na face da terra, para trazer a sua revelação às nações. Não trazer a revelação apenas para eles, mas que através deles as nações pudessem conhecer essa revelação da parte de Deus. Então, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, ou seja, os judeus, por mãos humanas, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Observe que Cristo aqui é colocado, então, como sendo exatamente o elo e o eixo, a dobradiça de toda a história. É aquilo que faz a mudança e que estabelece a grande mudança para a nossa história e para a história de toda a humanidade. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade. Observe que a figura aqui é comunidade de Israel, ok? É uma figura maior, é a figura de povo aqui sendo colocada. E vocês eram estranhos às alianças da promessa, vocês não conheciam, vocês não tinham nenhuma relação com as alianças que Deus estabeleceu e desenvolveu com o povo em toda a história. Vocês estavam afastados, estranhos a essas alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Toda a mentalidade, toda a filosofia que é desenvolvida na face da terra, que não é conduzida e orientada pela palavra de Deus, são ensinos e filosofias que são construídas por pessoas que estão sem Deus no mundo. Elas vivem sem Deus no mundo e elas não têm o parâmetro de Deus para construir qualquer conceito que seja sobre qualquer relação que exista dentro da sociedade. Logo, quando você não tem uma percepção de que o que nós somos como seres humanos, somos diante de Deus e para Deus, toda a perspectiva da própria humanidade cai. Então o ser humano se torna realmente um simples animal. E como animal, ele tem que ser entregue a todos os seus vis, sentimentos, a todos os seus instintos mais animais, porque ele é então alguém que não existe para Deus e diante de Deus, mas ele existe a partir de si mesmo, e como tal, então ele é igual a qualquer outro animal dentro de toda essa natureza. Logo, para esse ser humano que é estranho às alianças de Deus, que não tem esperança e está sem Deus no mundo, de que adianta viver a vida aqui com base em alguns conceitos e parâmetros morais que foram estabelecidos na história, se eu não tenho Deus e nem acredito nele? Se eu não tenho esperança no mundo por vir,
por que seguir regras? Por que me dar algumas orientações que religiões talvez pudessem tentar legitimar e impor sobre a vida das pessoas? É fato que para o ser humano que está estranho, separado, que não tem Cristo e que está sem Deus e sem esperança no mundo, todo conceito a respeito de família jamais pode ser um conceito que seja conforme, que seja em concordância com as Sagradas Escrituras. Mas então Paulo continua dizendo: mas agora em Cristo, observe a transição. Em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A aproximação se dá apenas pelo mérito do sangue de Jesus Cristo e não por qualquer obra e qualquer parâmetro familiar que você talvez tenha obedecido. O que muitas vezes acontece é que quando nós somos aproximados pelo sangue de Jesus, a família de Deus, a comunidade de Deus, nós muitas vezes nos sentimos cheios de uma virtude que seria própria a nós, quando na verdade a aproximação que existe é apenas pelo sangue de Jesus Cristo. E não porque você nasceu e se criou em uma família dentro do parâmetro tradicional, que isso tenha te dado qualquer mérito que seja. Porque não está no formato em si, mas na submissão, e isso nós vamos ver mais adiante. Então, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, por isso unindo em um só corpo com Deus. Como que se une em um só corpo pessoas que eram estranhas à comunidade do Senhor, ao povo de Deus? Como se une em um só corpo essas pessoas que vêm de diversas etnias, de diversos contextos, de diversas histórias individuais? É no corpo de Cristo, porque só o corpo de Cristo é unido como um só ao próprio Deus Pai, porque Deus Pai, Filho e Espírito são um só. E todos aqueles que querem ser um com Deus só podem ser um com Deus quando estão unidos ao corpo de Cristo, que a palavra de Deus diz que é a igreja. Então observe, o texto continua dizendo: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, ambos, gentios e judeus, todas as etnias e os mesmos judeus, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Dessa forma, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas vocês são agora a visão vem encurtando novamente. Vocês são concidadãos dos santos e sois família de Deus. Agora a unidade menor volta a ser destacada novamente. O que era povo se torna novamente família, porque foi aperfeiçoado em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Porque pelos nossos próprios méritos, pelas nossas ideias, filosofias, pensamentos e doutrinas humanas, nós jamais poderíamos ser qualquer coisa que pudéssemos ser, que pudesse agradar a Deus e nos unir a Ele em santidade e que gerasse plena satisfação às exigências de Deus. Então ele diz: sendo por Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, não é individualmente, vós, juntamente, de forma conjunta,
vocês estão sendo edificados. A edificação aqui não se trata de uma edificação da sua vida espiritual, mas a edificação que Paulo trata aqui é a edificação desse corpo de Cristo, que é a igreja, formado por diversas pessoas, de diversas histórias, de diversos contextos, mas que se reuniram através de Cristo, que evangelizou a paz, e juntos é que nós estamos crescendo para a habitação de Deus no Espírito. O que Paulo está tratando aqui é sobre essa habitação plena do Espírito Santo sobre a igreja, não é sequer sobre cada membro, e que de fato o Novo Testamento nos ensina que o Espírito Santo desceu sobre cada um, e cada um que recebe ao Senhor Jesus recebe o seu Espírito, mas recebe o Espírito para que sejamos um, por esse mesmo Espírito, edificados, crescendo para santuário e habitação de Deus. Então eu queria pontuar aqui algumas verdades a partir desse texto bíblico. Primeiro é que a família de Deus é formada por uma mistura de pessoas que são provenientes de diferentes contextos e experiências, e que se unem por amor a Cristo, sua palavra e uns aos outros. Nós não somos formados corpo de Cristo para vivermos em uma homogeneidade. Não existe corpo de Cristo apenas de skatistas. Não existe corpo de Cristo apenas de empresários. Não existe corpo de Cristo apenas de alternativos. O corpo de Cristo é formado por todas as pessoas que simplesmente se submeteram a Cristo e a sua palavra para adorarem a Deus, vivendo em santidade e em honra, glorificar o nome de Deus na face da terra. Não pode-se ter plena construção e habitação do Espírito, crescer para o santuário dedicado a Deus, quando nós queremos colocar apenas um contexto bastante homogêneo para as igrejas locais. O que acontece é que a ordem do Senhor Jesus é que eu e você cresçamos, em segundo lugar, em uma família de Cristo que não tem um perfil único de pessoas. Uma igreja que tenta adotar um perfil único de pessoas é uma igreja que está querendo amar com o amor dos humanos e não amar com o amor de Cristo. Quando nós eliminamos a diversidade do corpo de Cristo, é porque nós não estamos querendo, na verdade, nos submeter à ordem de amarmos uns aos outros. Nós acreditamos muitas vezes que precisamos fazer parte de igrejas em que nós gostamos das pessoas que estão lá. Ele não disse que nós deveríamos gostar uns dos outros. Ele disse que nós deveríamos amar uns aos outros. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele não nos pede aquilo que Ele já não nos deu. Ele nos dá do seu amor. Ele nos tira da nossa lama. Ele nos redime das nossas falhas, para que nós amemos uns aos outros com o amor dele. Com todas as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, amarmos e vivermos nesse corpo, nessa família que, segundo a palavra de Deus, é a família de Cristo. Em terceiro lugar, então, os que vivem errantes e vagando pelos seus próprios instintos recebem primeiro a cidadania do reino de Deus e então tornam-se família. Então observe que a intenção das promessas bíblicas é que Deus abençoaria todas as famílias da face da terra, e nós vamos tratar sobre isso. Primeiro, então, você se torna cidadão do reino, para então se tornar família de Deus. Então observe, querido, que é impossível viver a experiência cristã genuína da palavra de Deus como uma experiência apenas em que você vive no reino dos céus. Você vive para o reino. E muitas vezes o convívio da família de Cristo, a igreja do Senhor, é descartado pelo próprio
crente, porque ele acredita que, como o reino é muito maior do que a igreja local, ele não precisa da igreja local, porque ele vive para o reino de Deus, ele serve a Deus no reino, que o reino está aí, está aqui, está ali, está dentro de mim, então eu sirvo a Deus. Mas primeiro nós entramos no reino, mas não entramos no reino para ficar apenas vagando por esse universo tão imenso do reino. Nós somos inseridos na família, corpo de Deus, corpo de Cristo. E se estamos querendo viver apenas para o reino, esquecendo-se e eliminando a família de Cristo, nós não estamos vivendo para sermos edificados, santuário e habitação de Deus na face da terra, que é o corpo de Cristo, igreja. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Em quarto lugar, agora eu quero pensar com você que a realidade de família, de forma plena, só é possível inserida e discernida no corpo de Cristo, a igreja. A realidade de família, no conceito mais bíblico que seja na sua casa, seja como uma comunidade maior, uma família maior, só é possível quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo e discernindo o corpo de Cristo, como a palavra de Deus diz, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 10. Então observe que esse discernimento do corpo de Cristo, muitas vezes, ele é inexistente na vida cristã, porque nós estamos querendo viver um cristianismo que é o cristianismo do reino, como se a igreja, que é o próprio corpo de Cristo, e sem o qual o próprio reino não existe. Essa igreja é a que nós devemos priorizar e valorizar, para que a própria ação de Deus, expandindo o seu reino, continue a existir na face da terra, porque é a igreja que é o corpo de Cristo, e é nela que nós somos inseridos. É impossível você discernir as realidades mais santas, mais louváveis e plenas do que Deus quer para dentro de sua casa, quando você está dissociado e não está discernindo o próprio corpo de Cristo, a família de Deus. E é impossível você descobrir e experimentar as profundidades do que seja a vida na igreja, sem que você, dentro da sua casa, também experimente uma vida de piedade, de temor, de reverência e de busca por santidade na família, e que busca a Deus para louvar a Deus. Pensando dessa forma, o Palmer Roberts, ele nos diz que para revelar o interesse em famílias, ele, Deus, inclui unidades familiares inteiras na aliança do Senhor pelo batismo. O fato claro da prática batismal na nova aliança é que era de acordo com as famílias. E muitas vezes nós temos dificuldade até mesmo com os batismos infantis, porque nós não percebemos toda essa realidade que está na promessa de Deus que Ele faz para os pais e para os seus filhos, e que Pedro anuncia isso no primeiro sermão que nós temos na igreja, no nascedor da igreja em Atos, e do capítulo 2 até o capítulo 19, em 1 Coríntios, nós percebemos que famílias inteiras, são mais de 10 relatos no Novo Testamento, em que famílias inteiras foram inseridas na família de Cristo pelo batismo. Famílias inteiras. Famílias, homens solteiros foram inseridos na família de Cristo. Famílias em que a figura do marido já nem existia mais, mas a mulher agora, que era lá a cabeça do lar, a família também foi batizada. Essa foi Lídia. Então, querido, preste bem atenção. Há uma promessa clara da parte de Deus em que famílias seriam abençoadas com a bênção de Abraão. E essa bênção veio por meio de Jesus Cristo. Mas o que Paulo nos ensina em Efésios é que essa bênção que veio por Jesus Cristo, ela nos tornou família de Deus.
Então famílias inteiras foram inseridas na família de Cristo, e por serem inseridas na família de Cristo, se tornaram uma família só. Porque eu e você precisamos convir que o sangue da aliança de Cristo Jesus é muito mais poderoso, muito mais profundo e muito mais importante, muito mais valoroso do que o nosso sangue que corre em nossas veias, o sangue parental, nossa, que é a palavra. E que muitas vezes nós tratamos como se essa nossa genética familiar fosse mais prioridade na nossa vida do que o próprio sangue de Jesus que nos uniu na família de Deus. E é por isso que Jesus, quando questionado e procurado, dizendo: olha, tua mãe e teus irmãos não querem falar com você, sua família quer falar com você, diz assim: a minha família são aqueles que ouvem e obedecem as palavras do meu Pai. É essa aliança, é esse sangue que é muito mais importante, precioso, porque ele nos torna família, e só ele pode nos dar a plena realização e a plena percepção do que significa ser família para Deus. Porque muitas vezes esse contexto em que nós vivemos, que fala sobre uma família tradicional, querido, não é sobre isso que a palavra de Deus fala. Apenas porque no modelo existe um homem, a mulher e os filhos, está tudo certo, mas na verdade o que está por trás ali é como que Jesus disse: são sepulcros caiados que divulgam uma imagem sobre família tradicional, e é exatamente sobre essa hipocrisia que todo o discurso secular cai em cima para destruir aquilo que na verdade é a essência do que Deus quer para toda a família. Porque quando nós temos muitas vezes famílias sendo construídas na nossa sociedade, em que pessoas vivem numa completa discórdia, balbúrdia, baderna dentro das suas casas, em que não existe mais figuras de autoridade, não existe mais quem seja o cabeça, quem são os liderados, para onde eles estão indo, não sabem mais direção nenhuma, não sabem discernir direita nem esquerda, mas muitas vezes eles estão advogando e falando: não, família tradicional. A palavra de Deus não nos chama para essa tal família tradicional que nós ouvimos na sociedade. Ela nos chama para a família de Cristo. Querido, diante desta família, toda ela é medíocre demais, é fraca demais. É sobre esta família que estamos falando e que a palavra de Deus fala. E é a ela que nós devemos nos submeter. Então, eu quero pensar com você na prática, para que a gente possa sair com algumas máximas aqui claras em nosso coração e nossa mente. Primeiro, que a realidade de ser corpo de Cristo, igreja, é possível quando a bênção do Evangelho alcança, transforma e aperfeiçoa famílias. Porque em Abraão, famílias serão abençoadas. E é exatamente em Cristo Jesus que famílias são abençoadas. Isso é promessa de Deus. Nessas promessas nós podemos nos apoiar. Diante de Deus nós podemos, em oração, recobrar essas mesmas promessas, porque são bíblicas. E muitas vezes nós estamos em oração pedindo coisas a Deus que Ele não nos prometeu. Mas se há promessas e a intenção de Deus é clara no Novo Testamento em alcançar famílias, para tornar família de Cristo, eu e você podemos buscar a Deus clamando pelas conversões dos nossos familiares. Mas é preciso andar em conformidade com a palavra de Deus e em submissão a ela. Mas em segundo lugar, eu e você precisamos concordar que a degeneração da sociedade e da moralidade dos indivíduos nasce no abandono da piedade e temor pela palavra de Deus dentro do lar.
Porque o lar, essa família, é a célula dessa família maior, que é o corpo. Quando as células começam a se degenerar, o corpo sofre, o corpo morre. Então o que nós começamos a ver em volta é o fruto do que dentro das nossas casas já foi abandonado por décadas. E muitas vezes nós estamos cobrando de lideranças políticas e espirituais. Nós estamos esbravejando questões sobre como que o mundo está uma desgraça aí fora. Mas nós estamos nos esquecendo daquilo que Deus deu para que a gente tomasse conta, que são as nossas casas. Antes de falarmos das lideranças fora, precisamos olhar para a liderança que somos dentro da nossa casa, para aquilo que vivemos e buscamos dentro da nossa casa. Se estamos varrendo a nossa própria calçada, como diriam os nossos avós, e hoje ninguém varre mais calçada. Mas muitas vezes a gente enxerga tudo isso que está aí fora, mas os olhos estão completamente fechados para o que está dentro do nosso próprio lar. E aqueles que não choram, aqueles que não clamam hoje, vai chorar em vão quando já for tarde demais, quando as décadas se passarem. Em terceiro lugar, o remédio e o caminho para essa degeneração da humanidade. Observe o grifo da privada. Está na família que busca uma vida de submissão. Não está no modelo da família tradicional. Essa não é a questão. Porque você pode ficar esbravejando, brigando. A questão é a submissão. Temor, tremor em adoração a Deus, que criou a família e a tornou perfeita em Cristo Jesus. A solução não está em debater qual que é o modelo. A solução está no anúncio daquele que é o Deus homem, proclamando a submissão a esse Deus. E proclamando a submissão a Ele, todas as outras coisas começam a entrar no parâmetro e no eixo que a palavra de Deus estabeleceu. Nós ficamos batendo boca sobre as coisas que são periféricas e nos esquecemos muitas vezes que o Senhor Jesus nos chamou para ensinarmos e proclamarmos a todos aqueles que se submetam a Ele, a guardarem todas as coisas que Ele nos ensinou. Proclamar Cristo. A solução então está numa família que se submete a Ele, que busca essa submissão a Ele, e então, se submetendo à palavra dele, todas as coisas que estão fora do lugar vão encontrando local e eixo para a vida. Em quarto e último lugar, a família não é reduto para fugir da realidade da igreja e para fugir da realidade do mundo. A igreja não é um reduto para fugir da realidade da família e fugir da realidade do mundo. Porque um dia, quando nós separamos as duas coisas, muitos de nós viemos de famílias desestruturadas, e aí encontramos na igreja aquilo que pode ser uma família genuína. E Jesus nos promete isso, que todo aquele que deixar pai e mãe por amor a Ele, vai encontrar ainda nesse mundo 100 vezes mais pai, mãe, irmãos. E na vida eterna, e na vida por vir, nós receberemos toda a presença de Deus, a glória da presença de Deus. Então observe, querido, quando nós lembramos disso, parece que muitas vezes a igreja vira um refúgio para fugir da família.
Mas muitos, pela experiência que tem às vezes na igreja local, fazem das suas famílias um reduto para fugir da realidade da igreja. Igreja é complicado demais. Observe que diante da palavra de Deus, nós só podemos ser de um lado ou de outro. Na família maior, a família de Cristo, e na família nuclear, as células do corpo de Cristo, nós só podemos ser em plenitude quando nós entendemos que uma coopera com a outra, uma estabelece e conduz a outra. Não há uma separação, mas elas estão completamente unidas. Famílias fortes, igrejas fortes, famílias fortes. Porque o que nós aprendemos com a comunidade de Cristo é o que nós devemos levar para dentro das nossas casas em adoração. E essa experiência vai sendo então revitalizadora para a vida da própria comunidade. E quando não existe adoração, vida, discipulado, temor a Deus e piedade nos nossos lares, é impossível que exista isso quando nós nos reunimos como igreja, como família de Deus. Os cultos vão ser frios, gélidos, mortos, porque nas casas nós estamos vivendo vidas frias, gélidas e mortas. Mas quando nas casas o Espírito de Deus começa a aquecer o nosso coração, para que nós possamos nos conduzir como um só povo em adoração e serviço a Deus, quando nos juntamos, nós realmente celebramos essa vida maravilhosa que o Senhor Jesus nos deu, o privilégio de sermos uma família, a maior que existe na face da terra, que é a família de Cristo Jesus. A família então complementa e fortalece a igreja, e a igreja fortalece e complementa e fortalece a família. Não há, querido, como experimentar vida genuína quando nós acreditamos, por exemplo, que só nós é que vamos discipular os nossos filhos. E aí nós criamos eles em redutos que são a nossa casa e a nossa família local, ao invés de inseri-los na vida da igreja. Mas não há também, querido, como esperar que a igreja faça o papel que nós temos que ter e desenvolver com os nossos filhos. Assim como não há, você, filho, como esperar que os seus pais possam corresponder à palavra de Deus quando você está tentando corrigir o coração dele, ao invés de clamar a Deus em oração e estimulá-los à vida na igreja local. Porque fora dela é impossível sermos construídos, porque nós estamos sendo edificados juntamente para santuário dedicado ao Senhor. E aí sim, aquilo que se dizia antes da reforma encontra toda a verdade nos nossos dias. Fora da igreja não há salvação. Fora do corpo de Cristo não há salvação. A salvação está no corpo de Cristo. Igreja local. Você não foi chamado para fazer parte do reino apenas. Você foi chamado para fazer parte da família. Há uma intimidade maior. Há uma realidade mais local quando nós tratamos de família. Por isso que, lembre-se, família para Deus é muito mais do que a sua casa. Mas família para Deus também é um pouco menos do que tudo isso que nós podemos viver, porque também é a sua casa. É sua casa e é tudo isso. É tudo isso e é a sua casa. Quando separamos, nós adoecemos. Não separe, porque o que um dia foi família cresceu e, sendo aperfeiçoado, foi chamado de igreja, aperfeiçoados em Cristo, inseridos no corpo pelo sangue de Jesus. Feche os seus olhos.